Primeira etapa do ciclo cardíaco, diástole atrial. Os dois átrios, ao mesmo tempo, dilatam. Enquanto esses átrios estão dilatando, o coração recebe sangue. Do lado esquerdo, o sangue rico em oxigênio. E do lado direito, o sangue rico em gás carbônico. Só que, evidentemente, para isso acontecer, as válvulas atrioventriculares devem permanecer fechadas. Então, depois que os átrios receberam sangue, lembrando que ao mesmo tempo e que as válvulas atrioventriculares estão fechadas, a gente entra na segunda etapa do ciclo cardíaco. Então, o que vai acontecer agora é uma situação invertida. Os átrios se contraem e os ventrículos relaxam. Por isso é que essa etapa é chamada de sístole atrial e diástole ventricular. As válvulas atrioventriculares, ao mesmo tempo, se abrem, e essa abertura das válvulas atrioventriculares vai permitir que o sangue passe das câmaras superiores para as câmaras inferiores, do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Convém reforçar que nessa etapa do ciclo as válvulas arteriais permanecem fechadas. Elas só vão se abrir quando os dois ventrículos entrarem em sístole e o sangue for partir do coração. Depois que acontece essa transferência das câmaras superiores para as câmaras inferiores, a gente entra na terceira etapa do ciclo cardíaco. Agora quem vai se contrair são os ventrículos. É uma etapa conhecida como sístole ventricular. Ou seja, as válvulas atrioventriculares se fecham, as válvulas arteriais se abrem e o sangue parte do coração. Aquele sangue que está do lado direito vai para o pulmão e o sangue que está do lado esquerdo segue para o corpo inteiro através da artéria aorta. Agora vamos entender como é que isso funciona com um pouco mais de calma em um esquema que se aproxima da anatomia do coração. A primeira etapa do ciclo cardíaco, diástole atrial. O que vai acontecer nesse momento? Os átrios vão se dilatar e vão ser preenchidos de sangue. Do lado esquerdo, vai chegar, pelas veias pulmonares, um sangue rico em oxigênio. E esse sangue preenche todo o átrio esquerdo do coração. Do lado direito, ao mesmo tempo, através das veias cava superior e inferior, eu vou ter o preenchimento com sangue rico em gás carbônico da cavidade superior direita do coração, o átrio direito. Convém chamar atenção para as válvulas atrioventriculares direita e esquerda, que durante a diástole atrial permanecem fechadas. Depois disso, o que vai acontecer? O sangue, que preencheu os dois átrios, vai passar para os ventrículos. Primeira coisa, válvulas atrioventriculares se abrem. Segunda parte do ciclo cardíaco. Os átrios entram em sístole, ao mesmo tempo que os ventrículos entram em diástole. Destaque da sístole atrial e diástole ventricular. Válvulas atrioventriculares abertas, átrios se contraindo, ventrículo relaxando e o sangue passa das cavidades superiores para as cavidades inferiores do coração. Terminada a segunda parte do ciclo cardíaco, ou seja, a sístole atrial e a diástole ventricular, o que é que vai acontecer? Agora as válvulas atrioventriculares irão fechar, as válvulas arteriais irão se abrir e os dois ventrículos ao mesmo tempo irão entrar em sístole e o sangue vai partir do coração ao mesmo tempo em que os átrios já começam a receber sangue para o próximo ciclo. Então, nessa fase, destaque para o fechamento das válvulas atrioventriculares direita e atrioventricular esquerda. E toda essa dinâmica de movimentação das válvulas vai fazer com que o sangue parta do coração. Então, na sístole ventricular, o sangue rico em gás carbônico que estava no ventrículo direito, ele vai partir
pela artéria pulmonar, que logo se ramifica em duas partes. Metade desse sangue vai para o pulmão direito e a outra metade vai para o pulmão esquerdo. A ideia é que esse sangue entregue gás carbônico e pegue oxigênio. E o sangue que está do lado esquerdo do coração, ele vai sair pela artéria aorta e vai seguir para todas as partes do corpo para entregar esse oxigênio para a respiração celular. Agora vamos animar um pouquinho esse esquema. Eu tenho 3 figuras aqui. A primeira fase do ciclo cardíaco, a segunda fase do ciclo cardíaco e a terceira fase do ciclo cardíaco. Só que esse desenho, nesse esquema, ele se aproxima bastante da anatomia do coração. Se eu movimentar a folha 1 sobre a folha 2, eu vou ter a nítida impressão de que o sangue, com a sístole atrial e a diástole ventricular, passa das cavidades superiores para as cavidades inferiores. Obviamente, quem controla essa passagem é a abertura e o fechamento das válvulas atrioventriculares. Se eu movimentar o desenho 2 sobre o desenho 1, eu vou ter a nítida percepção de que, quando ocorre a sístole ventricular, o sangue parte dos ventrículos para a sua artéria correspondente. E quem controla esse fluxo de sangue é a abertura e fechamento das válvulas arteriais. A ideia dessa aula é que você pudesse compreender noções de ciclo cardíaco e reproduzir isso na sua própria casa.